Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Olá, seja bem-vindo ao programa Em Destaque. Como eu prometi no programa de ontem, hoje a gente continua um papo com a epidemiologista a doutora Etel Maciel, para falando um pouco com a gente sobre a Covid-19, sobre a vacinação, sobre esse novo momento também que a gente vive no nosso país, no nosso estado. Mais uma vez, Etel, boa noite, bem-vindo de novo. Obrigada, Fabiano, um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é nosso te receber. Então, no programa de ontem, a gente conversou um pouco sobre a vacinação. A gente falou sobre a expectativa de vacinação, né? Como que está sendo esse primeiro momento, o público de fato prioritário, né, que vai ser vacinado. A senhora comentou da gente sobre os profissionais de saúde, idosos, que estão em instituições, né, também as pessoas com deficiência e os indígenas. Agora, de fato a Covid é algo muito novo, não é? É uma doença muito nova que até os estudos acerca dela ainda também são muito recentes, na verdade? Sim, Fabiano, eu diria assim que talvez nenhuma outra doença nós temos evoluído no conhecimento num espaço de tempo tão curto. Então, em um ano, nós sabemos muito da doença, conseguimos produzir vacinas, ainda não conseguimos nenhum medicamento que seja efetivo contra a doença, mas temos vários estudos que estão sendo realizados e o conhecimento evoluiu muito, a gente aprendeu muito. Mas é uma doença muito desafiadora, porque esses vírus respiratórios que provocam essas doenças agudas e que se modificam muito, fazem essas mutações, e aí quem está nos assistindo pode ter ouvido, né? Essa variante do Reino Unido, a variante da África do Sul, agora tem uma variante do Brasil, né, em Manaus. O que isso significa? Então esse vírus ele tem uma alta capacidade de fazer mudanças, fazendo modificações que podem deixá-lo mais perigoso para nós. Então, esse que é o problema. A gente viu aquela variante, aquela mudança que o vírus fez no Reino Unido, que deu a ele uma capacidade de ser mais transmissível. Então, para a gente ter pegar um exemplo aqui, se no mesmo lugar o vírus conseguia, antes dessa mudança, conseguia infectar umas 100 pessoas, essa mudança que ele fez, essa variante, ele consegue nas mesmas condições infectar 170 pessoas. Nossa. Então, ele ficou muito mais, vamos dizer, muito mais transmissível. Mais agressivo mesmo? E trazendo essa preocupação, porque você tem muito mais pessoas doentes ao mesmo tempo. Sim. Foi o que a gente acompanhou em Manaus, por exemplo, acontecendo. Essa variante que aconteceu, que está agora no Brasil, né, que aconteceu ali em Manaus, pelo que os colegas estão reportando, falando lá em Manaus, ela está fazendo com que a doença evolua mais rápido. Então a pessoa, ela chegou no hospital, ela estava estável e rapidamente ela fica mais grave. Ela tem um comprometimento pulmonar, né, no pulmão, que ela tem mais dificuldade para respirar. E é muito rápido. O que eles estão percebendo? Essa variante parece que está fazendo a doença evoluir mais rápido. E isso é muito preocupante quando você tem muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. Sim. Que a gente viu, né, aquele colapso que infelizmente nós acompanhamos, né, aqui em Manaus. Inclusive, Etel, fala-se muito que, a gente até conversou sobre isso, eu lembro pro jornal, né, aqui da Record News, eu lembro que eu te entrevistei em pleno Natal pra gente falar sobre isso, porque era essa a preocupação, né? As festas de fim de ano, a recomendação era não ter aglomeração, ficar mais em família, só que o que a gente viu pelo país, nem pelo mundo afora, não foi isso, né? Ou seja, a gente está vendo agora esse resultado, aproximadamente 15 dias, pouco mais de 15 dias depois. Foi exatamente o que a gente conversou, Fabiano. A gente demoraria ali mais ou menos uma semana para as pessoas começarem a apresentar os primeiros sintomas, 2 semanas para elas ficarem mais graves, 3 semanas, 4 para elas morrerem. Então, assim, essa é a evolução do vírus. E o que a gente tem visto nessa variante de Manaus é que isso encurtou um pouco, ele ficou mais grave. E é isso que está nos deixando com muita preocupação. E a gente precisa falar para as pessoas, né, que é claro, não vamos fazer nenhum alarde, mas é importante a gente dizer que nós estamos diante desse vírus que faz essas mudanças e que a gente precisa
se proteger mais ainda. Mais do que no início até, né? Mais do que no início. Então agora a gente precisa redobrar, assim, estar sempre fazendo a nossa lavagem nas mãos, mantendo o distanciamento, usando a nossa máscara, sempre fazendo todas as etapas necessárias para a nossa proteção e para a proteção daqueles que estão próximo de nós. Com certeza, eu acho que esses cuidados, né, eles foram tão importantes para ter um certo controle da doença logo no início. E como a doutora Etel está falando agora, nesse momento ainda mais. Mais ainda. Né, porque a gente tem essa variante, tem essa situação. Inclusive eu assisti algumas entrevistas também de alguns especialistas lá que acompanharam também a situação de Manaus, que a preocupação era que o caos que aconteceu em Manaus viesse a se repetir em outros lugares do nosso país, na verdade, A Tel? gente tem, assim, muita certeza que isso vai acontecer, infelizmente. Porque Manaus tem sempre sido, para nós, Fabiano, que estudamos a doença, né, ela está sempre à nossa frente, à frente dos outros estados do Brasil. E o que a gente tem visto nessa pandemia é que o que acontece em Manaus, mais ou menos um mês depois, começa a acontecer nos outros estados. Então, Manaus só está na nossa frente. Por isso que é muito importante agora os estados se preocuparem com seus estoques. Então, o estoque de oxigênio, o estoque daqueles medicamentos anestésicos que as pessoas usam quando estão na UTI. Sim. Então, tudo isso é muito importante nesse momento que todos os estados possam avaliar os seus estoques, né, e saber como nós estamos. Então vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta e a gente continua a nossa conversa, que começou ontem, né? Ontem, no programa de ontem, nós falamos um pouco sobre a vacinação tão esperada no nosso país, no nosso estado, e hoje falando um pouco mais sobre essa doença, que é a Covid-19, uma doença nova, que tem feito tantas vítimas no mundo inteiro, e aqui no nosso estado não é diferente, né? A gente volta já já com o programa de destaque, não saia daí. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Estamos de volta com o programa Em Destaque, recebendo a doutora Etel Maciel, epidemiologista. Nosso assunto, a Covid-19, né, uma conversa que começou ontem, no programa de ontem, né, ainda falando sobre a vacina, e hoje a gente está falando um pouco mais sobre a doença, a Covid. Doutora Etel, existe uma polêmica muito grande, e algo que é muito lamentável, é que se politizou a doença no nosso país, infelizmente, né? Grupos de direita, extrema esquerda, brigando, quando o objetivo, eu acho que teria que ser um só, e seguir a ciência, que é de fato quem estuda, né? Então não teria que ter briga e nem política no meio disso, pelo menos eu penso dessa maneira. Agora, fala-se muito sobre tratamento precoce, né? Infelizmente até mesmo o nosso presidente da República defendeu isso em algumas vezes, os próprios ministros, e aí a gente teve um troca-troca de ministros, talvez até por conta disso, eu penso. Sim. Enfim, é importante esclarecer, não existe tratamento precoce, não é verdade? Infelizmente, Fabiano, não existe tratamento precoce. Nesse momento, temos várias pesquisas em andamento, mas não temos, até o momento, nenhum tratamento precoce. Não existe nenhum medicamento que trate a Covid-19. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, porque o que é danoso, Fabiano, nessa repercussão, e que as pessoas dizem que há tratamento precoce, é que as pessoas tomam o medicamento e acham que estão protegidas. Então, isso é enganoso. Não há isso, não há esse tratamento precoce, não existe nenhum medicamento até o momento comprovado. Todos os países do mundo desenvolvido, né, que estão aí, todos os países europeus, os Estados Unidos, todos recomendam a vacina. É a única coisa que nós temos até o momento. E a gente diz o seguinte, não existe tratamento precoce, o que exige são medidas de prevenção, que são aquelas medidas que a gente aprendeu durante o ano de 2020 e que a gente não pode se descuidar. Mas tratamento precoce, ainda não temos nenhuma evidência científica de nenhum medicamento que trate a Covid-19, nesses primeiros, né, que trate o SARS-CoV-2. É claro que quando a pessoa está internada, Fabiano, nós temos medicamentos que são utilizados não para tratar o vírus, mas para tratar o que o vírus causa. Os sintomas, né? Os sintomas. Então, o vírus causa uma inflamação, a gente dá um anti-inflamatório.
o vírus causa um problema de coagulação, a gente dá um anticoagulante. Então, isso nós temos algumas armas, mas nada que combata o vírus em si. É importante deixar isso muito claro, né? Porque, como a doutora Etel falou, muitas pessoas acabam acreditando, né, nessa informação, infelizmente, amplamente difundida pelas redes sociais e fake news que a gente tem visto, e descuidam com os cuidados, né? Relaxam com os cuidados. Eu tomei o tal medicamento, então eu posso andar sem máscara. Que a gente tem certeza, que é a única coisa que a gente tem certeza. Nós já temos evidência. Usar máscara protege, lavar as mãos, usar o álcool em gel é super importante. A gente consegue eliminar o vírus. Então, essas coisas nós já sabemos. Tratamento precoce ainda não temos. E se tivéssemos, Fabiano, todos os países do mundo estariam adotando. A gente não precisa ter dúvida disso, né? A gente, assim, quem pode imaginar que os Estados Unidos não estariam utilizando o tratamento precoce para os seus cidadãos, ou que os franceses, ou que os alemães. Claro. Então, não existe ninguém no mundo dando isso. E hoje, aliás, ontem, nós tivemos, porque tudo começou com um médico francês dizendo que a hidroxicloroquina, né? Sim. E ontem nós tivemos, inclusive, o início do julgamento dele sendo julgado por charlatanismo na França. Então, é importante a gente entender isso. Claro. Não há tratamento precoce. O próprio Brasil acabou entrando, talvez, um pouco nesse... Acabou adquirindo muitos medicamentos, né? Esses medicamentos que são falados, a cloroquina, hidroxicloroquina e tantos outros, em cima de uma base que não era firmada na ciência, né? Não existe. Era algo solto e, de fato, o que a gente vê até esse momento, né? Infelizmente, as declarações do presidente da República, e aqui a gente está deixando bem claro que nós não estamos fazendo em momento puxando para nenhum lado político, a gente está falando de ciência. O nosso papo aqui, doutor Etel, é ciência. Não existe comprovação para isso. Então a população tem que entender que não é política, é ciência. É ciência. Ponto. E se tivesse, nós seríamos os primeiros a estarem aqui dando graças a Deus, ficando muito felizes que existia algum tratamento. Todos nós queremos que haja um tratamento, o mundo inteiro está atrás disso. Mas a única coisa que nós temos até o momento são as vacinas e, infelizmente, nosso governo utilizou o dinheiro que deveria ter sido utilizado para comprar aquilo que está comprovado, ao invés de investir em algo que a gente... que não existe nenhuma comprovação científica ainda. Então é isso que a gente precisa deixar muito explícito, né? Claro. Muito transparente para as pessoas. A gente seguia pela ciência e ainda não temos dados que possam embasar, né? Olha, infelizmente o tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a doutora Etel Maciel, que vem aí já desde o programa de ontem falando com a gente sobre esse momento bacana que a gente está vivendo já de início de vacinação, mas também, infelizmente, comentando um pouco sobre a doença, os efeitos nocivos que ela tem causado na nossa sociedade. E foi um prazer te receber aqui, doutora. Então, obrigado. As portas estão abertas para você voltar mais vezes. Obrigada, Fabiano. Só lembrar quem está nos assistindo aqui para continuar fazendo todas as medidas de prevenção. Importantíssimo isso. Mesmo quem vacinar, Fabiano, porque até que a gente tenha muitas pessoas vacinadas, é preciso que a gente ainda continue com essas medidas de prevenção. Máscara, álcool em gel, lavar sempre as mãos, manter o distanciamento. E lembrando também que eu e o doutor Etel estamos sem máscara, porque a gente está aqui a mais de 2 metros de distância, não nos cumprimentamos, né, dando as mãos. Importante deixar isso claro, né? E álcool em gel o tempo todo. Então isso a gente tem mantido no programa também. É um programa de estúdio, não tem como ser online como alguns outros, mas a gente mantém todos esses cuidados para manter a saúde de todo mundo em dia, não é isso? Exato, Fabiano. Obrigado, Obrigada. Viu? Obrigado a você. Obrigada. E a gente fica por aqui com o programa Em Destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. A gente se vê segunda a sexta, às 6h15 da noite, aqui na tela da Record News. Até lá! Você assistiu Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho.